Bom, pessoal, a aula de hoje é para a gente falar sobre planejamento de experimentos. Pois bem, então a parte um é a gente fazer aqui umas reflexões, né? Qual é o objetivo de se planejar um experimento? Quais são os benefícios? Ora, tudo que você for fazer tem que ser planejado, né? Então, a gente, principalmente algo científico, principalmente um experimento. Então, não adianta a gente ficar discutindo o sexo dos anjos sem ter uma metodologia, sem ter um planejamento, sem ter uma estratégia de como descobrir qual o sexo de um anjo. Tem que ter a metodologia, tem que ter toda a definição, todo o desenho, para você exatamente fazer o plano para atingir aquele objetivo, né? Então, os benefícios é que quando você planeja, quando você define métodos claros, bem definidos, você retira alguns problemas da sua pesquisa. Por exemplo, o viés, né? O famoso viés. Você tira algumas ameaças também à validade do seu trabalho, a gente vai discutir aqui um pouco, e você consegue melhores resultados a partir de um experimento bem planejado. Então, a principal motivação de planejamento de experimentos, né, de desenhar experimentos, de criar um método apropriado, e assim, a principal motivação de por que se planejar, por que planejar um experimento, é porque é o seguinte, vem da necessidade de estudar várias propriedades ao mesmo tempo. Essa é a ideia, né? Então, aí os problemas tem dizendo aqui principalmente na indústria, mas não necessariamente. Então, assim, essas propriedades que precisam ser estudadas, elas vão impactar em diversos fatores que você precisa avaliar. E a gente precisa medir se, de fato, as propriedades influenciam nos fatores, que é aquela relação de causa e efeito. A gente também vai falar aqui. Então, essa é a grande motivação, né? Precisamos observar, precisamos estudar se essas várias propriedades, de fato, exercem uma influência lá no resultado final. Se você pensar bem, a ciência influencia a indústria e vice-versa, né? É uma relação simbiótica. Uma cresce com a outra. Então, não tem como fugir, sabe? Muito de pesquisa aplicada, principalmente, que é aquela pesquisa de experimentação, ela acaba na indústria. Ela acaba por influenciar a indústria. Não tem jeito, não. Basicamente fala de pesquisa experimental, né? Experimento só faz sentido se for uma pesquisa experimental. Não falei, aquelas pesquisas que envolvem pesquisa que a gente chama de pesquisa base, que você às vezes está pesquisando algo que você nem sabe qual é a aplicação daquilo ali, que é a pesquisa básica. Essa pesquisa aí, às vezes você está tentando descobrir, sei lá, um material novo, por exemplo, um elemento químico novo, que você nem sabe onde é que ele vai ser usado, o que, que ele pode fazer, e talvez você nem viva para ver a aplicação da sua pesquisa. Isso aconteceu muito. Muitos pesquisadores fizeram muita pesquisa básica, e ainda hoje se tem muita pesquisa básica, e essa pesquisa, os resultados dela só vão ser aplicados, sei lá, daqui a 50, 100, às vezes 200 anos. Então, aí, nesse tipo de pesquisa, os experimentos são bem tensos, né? Por exemplo, aquela história lá do acelerador de partículas. É um exemplo de pesquisa básica. Tem como fazer experimento? Tem sim. Então, não é só pesquisa experimental, né? Se faz experimentos na pesquisa básica também. Aí lá a aplicação é que a gente tem nem ideia, né, ainda do que é que vai ser aplicado. Deixa eu mostrar aqui o livro, carinha do livro aqui. Para aqui. Esse aqui. Ó, esse livro aqui foi uma das referências que a gente usou. Como fazer experimentos? Pesquisa e desenvolvimento de ciência, ou pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria. Os dois. Certo? Aí por isso que a introdução lá cita a indústria. Pronto. Então, o que é, na verdade, o DOI, né? Que foi o tema lá do nosso seminário, que é o Design of Experiments. O que é isso aí? Ele tem um pouco de tudo isso. É um processo que todas as fases são bem definidas
envolve técnicas de análise, de interpretação, de coleta de dados e, finalmente, experimento. Envolve tudo isso aí um pouco. É o que nós vamos ver aí ao longo dessa apresentação. Algumas terminologias principais. Por exemplo, vou reunir aqui alguns termos que é comumente usado em experimentos. Primeiro termo, variável de resposta. Variável de resposta ela está diretamente ligada com uma métrica, com exatamente o que nós queremos medir, o que nós queremos avaliar. Então, o feedback que nós vamos ter a partir da nossa pesquisa vai vir através de uma variável de resposta. Outra terminologia, fatores. O que são fatores? São elementos que podem predizer valores das variáveis de respostas, das variáveis de resposta. Então, assim, esses fatores são coisas que nós vamos medir também, né? Então, eu vou medir qual é a influência do fator X na nossa variável A. Eu vou medir qual é a influência do fator Z na variável B, e por aí vai. Então, são algumas das terminologias usadas. Níveis. Níveis são alternativas que você pode escolher dentre os seus experimentos. Então, a gente pode considerar variáveis de respostas, fatores que podem influenciar ou não essas variáveis e quais são os níveis desse fator, ou desses fatores, né? Tipo, em que níveis? Um nível muito alto, um nível muito baixo. Aí, obviamente que eu estou exemplificando, mas a gente deveria quantificar, né? O que é um nível alto, o que é um nível baixo. Não é fusificar aqui, viu? Sei que vocês são especialistas em lógica fuzzy, mas não precisamos fusificar aqui. O nível realmente tem que ser alternativas bem definidas. Que nível? Nível hard, nível fácil, nível intermediário. Isso bem quantificado. Existem também os fatores primários e os fatores secundários. Os fatores primários são esses fatores que nós podemos quantificar. Então, são fatores que a gente pode realmente fazer um cálculo, determinar quanto que eles vão ser avaliados, medidos, enfim. E os fatores secundários, eles não necessariamente precisam ser quantificados. Em alguns casos, não é nem interessante quantificar esses fatores, porque às vezes são fatores que não vão influenciar na combinação, na obtenção daquela variável, entendeu? Outra terminologia importante, essa nós já falamos muito na disciplina passada, em relação à replicação, que é a repetição do experimento, né? Tanto você, pesquisador, repetir aquele experimento X vezes para ter certeza da geração dos seus resultados, ou ainda para validar os seus resultados, né? Porque às vezes uma execução não garante que aquele resultado seja verdadeiro. Então você tem que ter várias execuções, várias repetições. E também outra dimensão da replicação é que outros pesquisadores possam repetir o seu experimento. Então tem essas duas dimensões aí, né? A replicação interna, vamos chamar assim, e a replicação externa. Outra terminologia importante é a do design, que é exatamente uma das coisas que a gente vai focar bem hoje, né? Que o design é o desenho do experimento, é exatamente como que nós vamos planejar os fatores de repetição, como que nós vamos planejar a combinação dos diversos níveis e diversos fatores. Olha só nesse exemplo aqui, ó. Nós temos, nesse exemplo, 5 fatores, ou 4 fatores com 3 níveis, ou um fator com 4 níveis. Então, nessas condições, nós podemos ter 324 experimentos. Olha só. 3 fatores com 4 níveis. Então, a permutação de combinações pode levar à explosão de experimentos. Aí tem design que é muito, muito, muito difícil de ser
experimentado, né? Então, a ideia é, às vezes, realmente simplificar. E não ter tantas variáveis assim, não ter tantos fatores e nem tantos níveis, tá bom? Ó, suponhamos que a replicação desses experimentos seja igual a 5, ou seja, os 324 experimentos precisam ser repetidos 5 vezes. Isso dá 1.620 observações. Um bocado, né? Então é uma pesquisa que vai levar assim um tempão, né? Por exemplo, a história aqui da vacina. Da vacina, eles estão investigando quantos fatores, quantos níveis, não sei, mas tem todo um protocolo, tem toda uma repetição que precisa ser feita. Tanto é que você deve escutar aí o povo comentar, diz, tá na fase 1, tá na fase 2. Ali são avanços da vacina, porque primeiro teste em laboratório, depois em seres vivos, depois em seres humanos. No caso de uma pesquisa séria, né? E nem adianta vir com a desculpa de, é pandemia, tem que acelerar. Não, não tem que acelerar. Tem que cumprir todas as fases de segurança. Vacina, remédio, nada disso é brincadeira. O design é muito, muito, muito importante. Essas combinações aí precisam ser feitas com cuidado e responsabilidade. Outra terminologia importante é a interação, que aí é a história, ó, fatores que não interagem entre si. Então, aqui a gente tem uma tabela cruzada, né? Ó, vamos supor que fator A em categoria em nível B1, B2. Pronto, aí. Vamos supor aqui, eu tenho dois fatores e dois níveis. Então, esse número aqui pode ser a relação, por exemplo, do quanto que interage, por exemplo, o nível B1 no fator A1 e o nível B1 no fator A2. Então, ele foi mais significativo no fator A2. O B2 foi mais significativo no A2. E por aí vai. Mas ele foi um pouco mais no A1 em relação ao nível 1, mas não suficiente para comprovar uma interatividade aí entre os dois, entendeu? Aí isso aqui é um limiar, né? Aqui é só um exemplo, que nesse exemplo aqui, dá para perceber que considera-se a interação a partir desse 9, do nível 9 de interação. Mas isso podia ser 20 mil, assim, depende do que você quer interagir, né? Então, sei lá, vamos supor aqui que seja o teste de uma droga, teste de um remédio. Então, sei lá, droga 1, droga 2. Aí os níveis dessa droga. Vamos pegar aqui o exemplo lá da ivermectina, né? Lá, que é a história aqui da pandemia. Então, vamos supor que o fator 1 seja a ivermectina e, sei lá, o fator 2, outra droga. Um outro, como é que chama? Antiviral. Um outro antiviral. E aqui os níveis. Então, vamos supor, ivermectina no nível, sei lá, dose X. É o nível 1, vamos dizer assim, o nível baixo. E aqui uma dose mais alta. Então, houve alguma interatividade, houve algum resultado? Essa droga interagiu melhor nesse nível ou pior nesse nível? Aí como é que se mede? Sei lá, de repente a quantidade de vírus que sobreviveu em laboratório a partir da aplicação do nível X da droga. Entenderam? Então isso aí é uma forma de calcular a interatividade. A interação, na verdade, né? Aí aqui um outro gráfico, né, mostrando de novo, né, as saídas, os fatores, aqui exemplos de interações, né, fator baixo e alto, low e high. Então, assim, sem interação, uma interação moderada, uma interação forte, e aqui dois tipos de interações fortes, né. Aqui são exemplos de gráficos que podem significar que, por exemplo, aqui não teve nenhuma interação nem no nível baixo, nem no nível alto. Porque, tipo, ó, o comportamento foi semelhante. Enfim.
São só formas de mostrar possíveis interações. Então vamos aqui para a parte 2, os tipos de experimento. Bom, nessa parte 2, para a gente entender um pouco, existe um experimento super conhecido, eu acho que alguém até usou lá no seminário, não foi? Que é o experimento da senhora tomando chá. Alguém usou? Então, assim, esse cara aqui, o Fischer, ele criou esse experimento para exemplificar, inclusive tem até um método de Fischer, que ele mostrou o seguinte, que como é que nós vamos determinar se uma senhora é especialista em chá? Então ele disse o seguinte: nós temos 8 xícaras de chá, 4 com leite colocado antes do chá e 4 com leite colocado depois do chá. Dessas 8 xícaras, a senhorinha deve selecionar 4. E aí, se ela acertar as 4, nós podemos dizer com certeza que ela é uma especialista em descobrir se o leite foi colocado antes ou depois do chá, né? Pra vocês terem uma ideia, o número de combinações possíveis são 70. As permutações, tá aqui, ó. Por exemplo, ó, permutação de seleção, né? Sem nenhum aqui, nenhuma xícara com leite. Então só tem uma permutação, 0. Aí começa. A última, a penúltima, com uma, né? Com uma xícara com chá e leite. Então, a última, a penúltima, pronto. Então, aqui são as permutações. Ó, com uma xícara de chá, quais são as combinações possíveis? Com 2 xícaras de chá, com 3 e com 4. Então, ao todo, fazendo todas as permutações, nós temos 70 combinações possíveis, né? E como eu falei, a ideia é determinar se a senhorinha ela é especialista em chá ou não, né? Então nós vamos definir isso aí. Então tá aqui, ó. Se a senhorinha acertar as 4 xícaras com leite colocado antes, então podemos dizer que ela tem habilidade para acertar. E não é um mero acaso. Porque, obviamente, o que ele considerou? A análise de quê? Das probabilidades. Então, baseado no número de acertos e nas combinações possíveis, calculando com a probabilidade relacionada com as 70 combinações possíveis, a avaliação é com base nessas probabilidades e as combinações que ela poderia ter, né? Se ela acertar ou não. Então, por exemplo, aqui só tem uma combinação possível, mas a probabilidade é 1 em 70. Será que ela vai acertar? Por exemplo, né, se eu coloquei nenhuma xícara com, sei lá, com o leite colocado antes, ela acerta? Ou se eu coloquei as 4 com o leite colocado antes, ela acerta? Então, assim, são vários tipos de permutações possíveis, entenderam? Aí é só para mostrar que um design bobo desse, né, um experimento simples, com 8 xícaras de chá, só para saber se ela tem condições de acertar um número determinado, tem toda uma probabilidade calculada de 70 combinações possíveis, e para a gente determinar se ela acertou na sorte, né, no acaso, ou não. Então, assim, o experimento mostra que se ela acertar as 4, não foi sorte. Ela realmente sabe. Mas aqui é só para mostrar para vocês que o rigor que a gente tem que ter, né? Todo o cálculo matemático de estatística, de probabilidade, tem que estar associado aos experimentos para que vocês não caiam na armadilha do viés, né? Tentar afirmar alguma coisa e dizer, olha, por exemplo, vamos pegar o teu exemplo aí, Lina. Você dizer, olha, a minha ferramenta ajuda as pessoas a aprenderem programação. As pessoas que não enxergam conseguem aprender programação. Então, assim, para você fazer uma afirmação forte dessa, você tem que ter um experimento seguro por trás, com todas as com combinações, com avaliação estatística, com teste de probabilidade, com tudo para você dizer, tá aqui. Realmente as pessoas melhoraram o seu conhecimento. Entendeu? É isso que eu quero dizer.
O que eu estou tentando mostrar para vocês é que existe um rigor, né? Então, só para vocês terem uma ideia, existem diferentes tipos de design, né? Esse design aqui, o chamado 2K fatorial, quer dizer o seguinte: nós temos dois níveis fixos e K fatores. Aí, obviamente, quanto maior os fatores, mais observações podem ser feitas, né? Mais experimentos, mais combinações, então maior será a quantidade de observações. O 2K, os dois níveis aí pode ser, por exemplo, a história do... Vamos pegar aqui a história do teste, né? Vamos supor que eu vou testar dois remédios. Então eu testo de forma fixa duas drogas, dois remédios, e os fatores podem ser o K, né? Pode ser exatamente a influência que, que o remédio exerce, sei lá, num determinado vírus, uma droga, né? Qual a influência? Ela mata quantos por cento do vírus, enfim. Então, os fatores podem crescer. Os níveis não. Nesse design aqui, são fixos. Aí nós temos também o 2KR fatorial. No 2KR, nós temos a inclusão da repetição. Então, por exemplo, nesse primeiro aqui, não houve repetição. Aqui, o R é exatamente o fator que eu vou repetir o experimento em várias situações diferentes, né? Então, é porque, assim, tem experimento que, dependendo da combinação, você não precisa usar o fator de repetição. Obviamente, eu vejo com bons olhos o fator da repetição. Eu acho que é mais segurança para a sua pesquisa, né? Mais dados, você consegue afirmações mais fortes com a repetição. Depois nós temos também o 2K menos P, onde esse P aí é uma redução dos fatores. Que aí, de repente, é você em busca da viabilização do experimento. Então, existe esse design aí já também já pré, vamos dizer assim, um design conhecido, um design já aprovado, o 2K menos P. E por último são os métodos informais. Esse aí a gente tenta evitar um pouco mais, né? Métodos que se baseiam só em observações. Aí eles são... Eu posso dizer que aqui nós podemos ter uma... Vários trabalhos usam uma pirâmide que eles chamam de qualidade da evidência. Inclusive, numa revisão sistemática que a gente fez sobre jogos sérios nos cuidados de diabetes, na doença lá do diabetes, a gente usou a pirâmide da avaliação da qualidade da evidência. E um dos mecanismos de avaliação da qualidade da evidência é o design do experimento. Por exemplo, se a pessoa usou métodos informais, vixe, a qualidade da evidência vai lá para baixo. Então, essa pirâmide, ela vai desde fraco até forte, né? Aí passa por alguns níveis intermediários, tipo aceitável, eu não lembro exatamente os termos, mas os extremos são esses. Então, é uma evidência forte, uma evidência, é um artigo que gerou uma evidência muito boa porque os seus experimentos foram muito bons. Por outro lado, um artigo que tem uma evidência fraca é porque os seus experimentos foram ruins. Vocês estão entendendo? Então, assim, não é só pegar um artigo científico e dizer assim, pronto, esse artigo, os autores estão dizendo que, deixa eu falar baixo aqui, que a cloroquina é boa, que dá certo. Tem que olhar os experimentos. Tem que olhar se esse artigo, se a qualidade da evidência é forte o suficiente para afirmar se um determinado medicamento é ou não eficiente. Por exemplo, houve repetição? Houve grupo de controle?
Tudo isso aí faz parte do design. Houve repetição, grupo de controle, houve aleatorização da população. Pois é. Então, a qualidade da evidência está muito relacionada com isso. Parte 3, e vamos dizer assim, a parte mais importante, né? É exatamente a ideia de planejar um experimento. Então, como eu venho falando para vocês, experimentos não são simples. Não é simplesmente ficar observando o céu todo dia e vamos ver o comportamento dele. Será que ele muda de cor? Que horas? Não é só isso. Então, é como eu estou colocando aqui, né? Uma pesquisa empírica, eu lembro que eu falei e disse para vocês, não é avaliar uma crença popular por meio da experiência. Apesar de que existe o conhecimento empírico, mas esse conhecimento empírico que vem da crença popular não é um conhecimento científico. No entanto, existe a pesquisa empírica que usa métodos quantitativos, métodos científicos, que a gente pode chegar a conclusões verdadeiras, né, sobre um determinado experimento. Então, o que a gente deve considerar? O número de tratamento. Aí lembrando, né, tratamentos controlados, isso é importante. Por exemplo, a eficácia de um medicamento é um tratamento, né? E controlado porque o experimento tem que ter lá o seu grupo de controle. Por exemplo, algumas pessoas vão ser tratadas com placebo, com remédios de açúcar, por exemplo. E para vocês terem uma ideia da rigidez, nem o pesquisador deve saber quem são as pessoas que vão receber placebo e as pessoas que vão receber o remédio verdadeiro. Só no final, quando tiver o resultado sobre o tratamento, sobre o uso do medicamento, é que o pesquisador vai saber se as pessoas ficaram boas com placebo ou com remédio verdadeiro. É bem complexo. Então, outra coisa que deve ser considerada, os próprios experimentos, né, os testes, as observações e os resultados, que é exatamente a relação de causa e efeito, né? O tratamento e a conclusão lá, os resultados. Conclusão não, os dados gerados. E por último, as conclusões. Aí, cuidado com o viés. Boas conclusões dependem do seu experimento, do design, de como você planejou. Como eu disse, né, comprovar a relação entre causa e efeito a partir de uma hipótese precisa ter um desenho muito bem planejado para você não descartar, na verdade, coisas que podem atrapalhar a sua hipótese. Então, é importante, para se ter boas conclusões, avaliar uma hipótese e qual é o objetivo principal do experimento. Normalmente, essas hipóteses aí são duas. A gente vai falar aqui já um pouquinho sobre elas. Então, essa figurinha aqui, eu gosto muito dela, é do Wolin, do Klaus Wolin. É um cara de engenharia de software, um cara muito renomado, muito conhecido. E ele traz aqui uma figura dividida, né, entre teoria e observação. Aí ele fala que o objetivo do experimento é sempre fazer essa análise aqui entre a construção, né, entre causa e efeito. Então, nós temos objetivos, né, de um tratamento que vai ser realizado, que nós estamos em busca de algum efeito. O que a gente precisa comprovar é se a causa do acontecimento desse efeito está relacionada com o tratamento. Aí vem a observação, né? Nós temos uma causa e um efeito que deve ser influenciado ou não pelo tratamento. Então, nós temos o tratamento e as saídas, que são os resultados, né? Os dados gerados. E aqui nós temos também duas coisas importantes, são as variáveis independentes e as variáveis dependentes. Já a gente vai falar sobre elas. Gosto também muito dessa figura dele, que ele fala o seguinte, em um experimento, o que nós queremos investigar é, como eu disse, é se um tratamento aplicado realmente
influenciou nos efeitos gerados. Então, nós temos, por exemplo, o que a gente chama de variáveis independentes, são variáveis que a gente tem controle, que a gente pode determinar aqui, ó, ou desculpa, não, tá certo. Variáveis independentes são variáveis que a gente tem controle. São variáveis que a gente pode fixar lá os níveis e determinar. Por exemplo, vamos supor que eu estou lá no laboratório de física e eu quero testar a influência, sei lá, de um elemento na construção de um material. Será que esse elemento vai influenciar na rigidez do meu novo material, por exemplo? Aí envolve física e envolve engenharia de materiais, é um exemplo. Então, eu tenho os materiais que eu já conheço, e esses materiais eu mantenho no nível seguro, no nível fixo, onde eu posso determinar até onde eu posso mexer neles, né, início e fim. E o meu tratamento também são variáveis independentes que eu vou controlar, certo? Que eu vou aplicar lá o meu novo material para ver o efeito dele a um nível que eu tenha segurança. Não pode ser um nível infinito. Níveis que eu vou controlar. Do mesmo jeito é um remédio. Eu vou aplicar doses controladas, administradas sob a supervisão e ver, avaliar o processo, né? Avaliar o experimento. Os resultados disso é o que a gente chama de variáveis dependentes, porque elas vão depender dos fatores, né? Do tratamento e das variáveis que eu consigo controlar. Isso é um experimento. Então, beleza, como planejar um experimento? Aí o Olin também define aqui algumas fases, né? Ó, primeiro de tudo, definição do objetivo. Beleza. Aí como que a gente vai chegar no design desse experimento? Aí o que o Olin está mostrando é o planejamento do experimento, né? Aqui não é o experimento propriamente dito, mas sim o design. Então ele passa aqui por algumas fases, né? Vamos lá. A primeira fase é essa aqui, ó. A seleção de contexto. Qual é o ambiente que nós vamos trabalhar? É um ambiente online? É um ambiente offline? É um ambiente de estudantes, de pessoas? Qual é a dimensão? É uma dimensão real ou é uma dimensão que ele chama de tamanho de brincadeira, né? Tamanho é um brinquedo. Qual é o contexto? É específico? É geral? Então, acho que isso aí você consegue responder no seu aí. O seu ambiente é offline ou é online? Aí o próximo passo é exatamente formular as hipóteses. Como eu falei, basicamente são duas hipóteses. E essas hipóteses, elas estão muito relacionadas com análise estatística. Então, por exemplo, nós temos, na análise estatística, né, nós vamos ter uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. Sempre assim. Aí vamos supor que a hipótese nula é o meu algoritmo vamos supor, o meu algoritmo é capaz de planejar rotas ótimas. Ou não ótimas, né? Vamos dizer assim, o meu algoritmo é capaz de planejar rotas satisfatórias para um conjunto de 50 pontos turísticos. Pronto, essa é a hipótese nula. A hipótese alternativa é a negação, né? O meu algoritmo não é capaz de planejar rotas em um tempo hábil, usando 50 pontos turísticos. Então, sempre o experimento vai ter duas hipóteses, que é a nula e a alternativa. E isso vai depender muito do método estatístico que você vai usar para provar se a sua hipótese é verdadeira ou falsa. Outra fase é a seleção das variáveis. Como eu falei, né, nós temos aqui variáveis dependentes e independentes. Aí, variáveis dependentes e independentes. Como eu falei para vocês, as variáveis independentes são aquelas que a gente pode controlar, que a gente pode medir. Então, é aquelas variáveis lá, imagine você lá, o cientista, dentro de um laboratório, você regulando aqui temperatura, regulando pressão, pronto, isso aí são variáveis independentes. E você consegue definir um universo fixo e manipulá-las, certo?
Escolher essas variáveis não é uma tarefa fácil. Elas incluem escalas que você tem que determinar, intervalos e níveis específicos para cada teste. Aí, obviamente, que o efeito dessas variáveis que você controla, ele vai gerar o efeito dessa variável, né, que você controla, é o que a gente chama de resultado do tratamento. E vai ser medido através das variáveis dependentes. Beleza? É o que a gente quer gerar. Tem também a seleção dos sujeitos. Quem são as pessoas, qual é a amostra da sua população, né? Para quem que você vai... que elementos, que sujeitos você vai considerar na sua amostra. Também chamado de amostra da população. Aí isso aqui é uma das coisas mais difíceis, porque ela está ligada à generalização dos resultados. Então, isso aí é uma coisa, por exemplo, a história aí do algoritmo do Joey, né? Ele vai gerar para pontos turísticos de Tianguá não, da região da Ibiapaba, mas com certeza, viu, Joey, um dos pontos, não vou nem dizer ponto fraco, mas vou dizer uma das ameaças à validade do seu trabalho é porque você não vai ter como generalizar esses resultados. Não tem. Nem tente, viu? Nem tente generalizar. Porque você não tem amostra suficiente para dizer que ele funcionaria com qualquer universo de pontos turísticos de qualquer região. Não dá. Como eu disse, é uma das coisas mais difíceis, né? Então, essa generalização dos resultados. Outra etapa é a escolha do tipo de design, né? O que eu estava falando. É daquele que a gente falou, né? O número de combinações possíveis dos experimentos é 2K, 2K menos P, 2KR, qual é o design, né? Então, tem que determinar exatamente a quantidade de testes ou ensaios, é outro nome também dado, os passos, isso aqui é importante, você já sabe, você já tem consciência disso, né? Isso aqui também é um dos critérios que evidenciam a qualidade da sua contribuição, da sua evidência, se você determina claramente como fazer replicabilidade do seu estudo. Então, a escolha do design basicamente envolve aquelas combinações, um fator, dois tratamentos, um fator, dois ou mais tratamentos, aí vem aqui o 2K, dois fatores, o K igual a um tratamento, dois ou mais fatores, dois tratamentos. Lembrando, quanto maior os fatores, maior os níveis, maior a combinação e mais difícil fazer esse experimento. Então, tentar simplificar aí, tá? Penúltimo aí, a instrumentação, que é exatamente como é que você vai executar o seu experimento, né? Então, que instrumentos você vai usar? Como que você vai conseguir rodar os seus experimentos? Está relacionado com os instrumentos. Pode ser de três tipos. Aí. Ele coloca aqui objetos, que são, por exemplo, no nosso caso aqui, códigos. Esse exemplo do Joey são algoritmos, né? Pode ser em linhas gerais, descrição de processo, checklist, e pode ser também instrumentos de medição, né? Relacionado com formulários, entrevistas, aqueles elementos que a gente usa para coletar dados com pessoas, com processos, com requisitos, com etapas, enfim. Pode ter esses instrumentos aí. Beleza? Claro que antes de operacionalizar o experimento, né, antes de executar, antes de rodar, você tem que providenciar os instrumentos. Né? Como é que eu vou botar o meu experimento para funcionar? E por último, a história da validação. Avaliação da... Validação não. Avaliação da validade. Você vai validar o seu experimento, né? Então, como que você valida? Como que você avalia se o seu experimento é válido ou não? Bom, aí nós temos alguns tipos de validação, né? Digamos assim, de uma forma mais simples, o grande objetivo da validação é a história da generalização. Será que a gente consegue, a partir do nosso experimento, generalizar?
para uma amostra maior, para um contexto maior, essa é a parte mais difícil, tá? E, basicamente, nós temos diferentes classificações aqui para a validação. Tem a classificação de dois tipos, que é validade interna e externa, mas aqui o pessoal normalmente avalia, né? Eu, pelo menos, quando vou avaliar alguns artigos, eu tento usar digamos assim, esses quatro tratamentos de validades, né? A validade de conclusão, a validade de construção, a validade interna e externa. Aí vamos ver um pouquinho sobre o que são essas validades. A validade de conclusão é o seguinte, é aquela história, né? Nós precisamos avaliar a saída que foi gerada. Então, assim, qual foi o nível de significância? Houve um teste estatístico? Existe um rigor probabilístico ou estatístico sobre os dados que foram gerados? Então, isso aí é a validade de conclusão. Será que o autor teve esse cuidado na hora de concluir? As conclusões dele são pautadas nesses dados de estatística, de repetição também, certo? Essa é a validade de conclusão. Na validade interna, está relacionada com o efeito. Ó. Aí qual é o objetivo dessa validade? É verificar se a relação entre causa e efeito é uma relação causal mesmo, né? Ou seja, se o tratamento que foi aplicado realmente influencia na geração da sua variável dependente. Então, em outras palavras, né, as variáveis independentes que você tem o controle realmente causaram algum efeito na sua variável de dependente? Aí essa é a validade interna. E como é que eu comprovo isso? Aí, de novo, é o conjunto. Tem a validade de conclusão, aí entra lá os testes estatísticos, né? Eu consigo afirmar que os experimentos são válidos, eu consigo matematicamente mostrar quantos experimentos foram feitos. Aí uma coisa que a gente olha, ó, o design do experimento dele, vamos supor, é 2K. 2K e o K dele é 4. Então ele tem 2 elevado a 4 possíveis combinações. Mas ele só avaliou, sei lá, 2. Vixe, então qual é a validade disso? Entenderam aí como é complexo? A validade de construção é essa relação entre teoria e prática, né? Aí, tanto é que ela está aqui, ó, ela está no elo de ligação entre teoria e observação, entre construção de causa e tratamento, construção de efeito e saídas. A grande questão é, a relação entre causa e efeito é casual, então isso deve ser garantido. Isso é a validade de construção. O modelo que foi construído garante que o tratamento reflete a causa? Garante que o resultado reflete a construção do efeito? De novo, sempre é aquela relação que eu falei para vocês no começo de causa e efeito. O que a gente precisa ter certeza sempre é o medicamento que eu estou testando, ele influenciou no tratamento da doença? É causa e efeito. Se eu não usar ele. Aí, assim, o método até chegar a essa conclusão é que é todas essas etapas que eu falei. Validade de conclusão, validade de construção, validade interna e agora, por último, a validade externa. Aí a validade externa é a mais difícil de todas, que é a generalização. Aí ficam essas perguntas. Ó. O resultado pode ser generalizado para um escopo fora do estudo? Há uma relação entre tratamento e os resultados? Aí cuidado, viu, quando vocês forem afirmar isso. Eu suponho que vocês... Eu acho que nenhum trabalho aí vai conseguir chegar a esse nível de validade externa. Ninguém vai conseguir generalizar seus resultados. Não dá. É muito difícil, né, chegar nessa conclusão aí. É uma pesquisa muito maior, com vários experimentos, com vários instrumentos, para se chegar nessa validade aí. Sobre generalização, como dá para saber, já que a gente definiu um escopo para pesquisar?
É assim, a generalização normalmente se consegue, e assim, nem é regra, certo? Eu ia dizer que normalmente se consegue lá na sua tese de doutorado, lá quando você vai propor lá uma teoria, e aí lá talvez, dependendo da profundidade da pesquisa, seja capaz de generalizar, tá? Para um TCC é bem difícil chegar nesse nível de generalização. Então, a profundidade da pesquisa, e principalmente em relação aos experimentos, está diretamente ligada com a possibilidade de generalização dos resultados. Validação de experimento, né? Como eu falei, geralmente essas validades estão, eu posso até dizer todas, né? Estão relacionadas com a parte estatística, tá? Análises quantitativas, a confiabilidade, a acurácia desses experimentos. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu tive olhando aqui as bulas dos testes rápidos contra o Covid. Esse teste rápido que veio, e olha, tem teve um aí, eles são todos importados, né? Nenhum foi desenvolvido no Brasil. E aí a bula tá lá toda em inglês. Aí uma das primeiras informações que tem na bula de um dos testes é que esse teste não foi aprovado pela FDA. A FDA é como se fosse a Anvisa lá dos Estados Unidos. Então já começa daí. Aí eles começam a mostrar também os resultados experimentais deles lá. Então, assim, a acurácia, eles colocam lá nos testes deles que o período de acurácia, né? Então, tipo, vou dar um exemplo. Eu não lembro exatamente se foi assim, mas vou dar só um exemplo. Vamos supor que a melhor acurácia é entre o 10º dia do contágio e o 12º, por exemplo. Então, nos testes foi a melhor acurácia. Ela chegou a, vamos supor, 85%. Ou seja, ainda tem aqueles 15% lá que pode falhar, entendeu? Então, mas tudo isso aí tem que realmente estar descrito, tá certo. Não estou criticando, não. Estou dizendo que a validade estatística é uma coisa importante e tem que estar descrito no trabalho para mostrar qual é a acurácia. Outra coisa importante é a história do falso positivo, falso negativo, que também tem que estar descrito. Tá bom? Algumas escolhas que devem ser feitas em relação a essas ameaças aí da validade. Já falamos do teste específico, o tamanho da amostra é outra coisa importante. Como eu disse, não adianta o Joey, por exemplo, testar aí os experimentos dele com 2 usuários. É insignificante. Você não vai ter uma amostra suficiente para dizer que o seu algoritmo funciona. A qualidade da evidência aí é fraquíssima. Então, tem que ter aí, em relação ao algoritmo, principalmente de otimização, você tem que ter uma amostra aí de pelo menos 30 execuções, tá? Aí, cuidados na implementação e medição. São coisas importantes para serem colocadas. Essa última parte aí é só para eu exemplificar um experimento, que foi o experimento que eu fiz na minha dissertação, que foi um algoritmo de otimização, né? Então, veja só, qual foi o escopo? O escopo foi o planejamento de atendimentos de saúde orientado por metas para indicadores. Indicadores definidos em um programa nacional, não foi indicadores que eu criei, indicadores que já existem. Então, a ideia era que a gente planejasse uma agenda dinâmica baseada nas metas de cada indicador. Aí, o objetivo era, do experimento, avaliar o desempenho do planejamento, tá? Aí, então, as dimensões, ó, a execução era offline, o público era profissionais de saúde, eles que iam ajudar na validação, na interpretação dos resultados, enfim. No planejamento também, o problema era um problema real e um contexto específico.
Então, olha só, aqui já dá para ver que eu tenho uma ameaça à validade aqui, né? Eu não vou conseguir generalizar esses resultados, mas tudo bem. Só para vocês ficarem tranquilos aí, viu? Então, a primeira parte, seleção do contexto. Segunda parte, formulação das hipóteses. Aí, essa significância de 95% quer dizer, é um teste estatístico. Não quer dizer que eu usando essa significância, eu posso afirmar que em 95% das execuções dos meus algoritmos, eles vão ser confiáveis. Tá? A gente, inclusive, poderia até aumentar para 99%. Mas 95% já é um nível aceitável de confiança e de significância. Então, nós tínhamos duas hipóteses. A hipótese nula A e a hipótese nula B. A hipótese nula A é que o sistema não era capaz de gerar agendas que eu chamei de uniformes e homogêneas. Digamos assim, concisas, né? Ele não era capaz. E a hipótese B é nula também, é que o sistema não é capaz de balancear atendimentos para melhorar as metas que foram inicialmente idealizadas em um ambiente cheio de problemas. Eu chamei de hostis, ambientes hostis. Cheio de problemas, sim. Vamos supor, eu planejei, por exemplo, realizar um pré-natal, mas por algum motivo que eu jogo probabilidades de acontecer algum problema desse atendimento não ser realizado. Por exemplo, sei lá, gestante não foi, o médico faltou, choveu, não teve transporte, enfim, eu colocava várias situações que elas iam trabalhar para atrapalhar os atendimentos, a execução do planejamento dos atendimentos. Então, essas eram as minhas duas hipóteses, né? Duas hipóteses nulas, que o sistema não era capaz de gerar agenda e nem balancear quando o planejamento não fosse bem realizado. Obviamente, a hipótese alternativa é o contrário disso, né? A hipótese alternativa A é que dá tudo certo, que ele consegue, e a hipótese alternativa B é que dá tudo certo, que ele consegue balancear. 3, a seleção das variáveis. Bom, aí, aquilo que eu falei, nós temos algumas variáveis que nós temos o controle, que são as variáveis independentes, e as variáveis dependentes são aquelas variáveis que dependem, que elas vão ser o resultado do tratamento que eu vou realizar, que eu vou experimentar, né? Por isso que elas são dependentes. Elas dependem do que eu vou testar, elas dependem do que eu vou experimentar. Então, quais eram as variáveis que não dependem, que eu conseguia controlar? Era, por exemplo, as unidades de tempo, eu conseguia controlar hora, dia, semana, mês, eu conseguia controlar metas também e dados populacionais, eu consigo ajustar, inclusive criando cenários de dados populacionais, e serviços, né, aquela ideia lá de o que eu planejei e o que foi efetivamente executado em um ambiente simulado, né? E esses eventos que atrapalham, são coisas que eu consigo controlar. Mesmo eu associando a esses eventos probabilidades deles acontecerem ou não, mas eu continuo controlando. Eu que controlo as probabilidades dele acontecer ou não. E aí, obviamente, o efeito que eu quero investigar, a minha variável dependente é só uma. É o quê? Os indicadores que eu quero planejar. Será que os indicadores de saúde vão estar no nível que nós queremos que ele esteja? Pronto. Aí isso eu não consigo responder. Eu não, assim, eu preciso do experimento, né? Realmente o resultado dos indicadores depende do que eu vou aplicar nas variáveis independentes. O passo 4 do meu experimento era a seleção da amostra. Então, assim, claro que sempre eu estava usando uma geração aleatória a partir de cenários que eu chamei de cenários probabilísticos. Aí eu criei um cenário 1 que eu chamei de cenário de controle. É o meu efeito placebo lá, no remédio, né? No medicamentos. Então, assim, no cenário de controle, eu basicamente ignorava uma agenda que foi planejada e saía colocando atendimentos aleatórios. Aí, se os indicadores ficassem equilibrados nesse cenário, o
quer dizer que o meu algoritmo é um placebo. Ele não funciona. Porque se eu ignorar ele, eu tenho resultados legais. Então, isso aí é o que eu chamei de cenário de controle. Depois eu criei cenários com probabilidade fixa, depois probabilidade aleatória, eu chamei de fixa aleatória, porque eu sorteava uma probabilidade e fixava ela. Depois probabilidades associadas a eventos e, por último, probabilidade discreta, que eu conseguia definir um intervalo, né? Eu discretizava valores possíveis para as probabilidades. Então, eu fiz 5 cenários de experimentação. Agora, o design. Qual foi a combinação? Então, nós temos 2 fatores, o fator A e o fator B, que o fator A é a alocação dos serviços na agenda, e o fator B é a ocorrência dos eventos que atrapalham a agenda. Então, eu tenho 2 fatores e 2 níveis. Ou seja, o meu experimento é... Ah, não, peraí, calma. Para o fator A, eu tenho 2 estratégias de otimização. Eu testei 2 algoritmos. Então, 2 níveis. E para o fator B, eu tenho também 2 modos que eu chamei de balanceamento. Com ou sem balanceamento e ainda 2 estratégias de reposição de serviço. Eu usei o 2KR, que é a história da repetição, 30 execução. Então, o meu experimento, né, para o fator A era 2K, porque eu tinha 2 estratégias de otimização fixa com K fatores, que são os serviços. E no B, no meu experimento B, que eu chamei, né, eu tinha 4 balanceamento, 2 balanceamento ou não e 2 estratégias de reposição. Então, eu tinha 4 fatores, 4 níveis com 2 fatores, que é a ocorrência desses K aqui. 2 não, K. Então, quantas observações eu tinha? 2 elevado a K vezes 30 para o meu primeiro experimento e 4K vezes 30 para o segundo experimento. Tanto é que as simulações, para ele conseguir fazer isso aqui, em cada um dos 5 cenários, né, demorava uma noite inteira. Botava ele para processar no cenário 2, vamos supor, 8 horas da noite. Aí no outro dia, 7 horas da manhã, 7h30, ele estava terminando. Isso para um cenário, né? Então, foi bem intenso aí a geração desses dados, que eram muitos dados que ele gerou. O passo 6, segundo o Wolin lá, a instrumentação. Então, como que eu vou executar, né? Qual é o ambiente? Como que eu vou instrumentalizar a execução dos meus experimentos? Aí eu fiz aqui um ambiente multiagente. O meu experimento foi um ambiente in virtuo. Então, ele era um mundo virtualizado, né? Então, eu não cheguei a aplicar no mundo real, o que é uma ameaça à validade. Precisava ter uma experimentação no contexto real. Mas, tudo bem, vamos lá. Aí, aqui as ameaças, né? Desculpa, as validações dos experimentos, né? Aqui a validade de conclusão, nós usamos testes estatísticos. Então, nós fizemos geração de agendas e, com base naquelas várias execuções, conseguimos gerar dados estatísticos e aí a nossa validade de conclusão, vamos dizer que foi legal. Tá aqui, ó. Qual foi o teste estatístico que nós usamos? O teste de Wilcoxon. Depois, quando vocês tiverem dados, a gente pode conversar mais especificamente sobre testes estatísticos. Então, por exemplo, se esses dados que vocês geraram, né, das amostras, eles não seguirem uma distribuição normal, então você pode usar um teste que a gente chama de um teste não paramétrico. Exatamente, eu usei o teste de Wilcoxon. E aí, esse aí me ajudou na validade de conclusão.
Aqui, para aquele outro fator, né, o fator A era a geração das agendas, o fator B era o balanceamento dos indicadores. Mesma coisa, usamos teste estatístico e tal. Aqui, os resultados, aqui nós usamos o teste F, que é o teste de Fisher, olha só, aquele lá da senhorinha especialista em chá, né? Teste de Fisher. Usamos para fazer a validação de conclusão desse experimento, nos diferentes cenários. Aí, como eu falei, ó, cada cenário tem com ou sem serviços alternativos e com ou sem balanceamento. Acho que eu nem cheguei a botar aí os balanceamentos. Aí a nossa validade interna, dissemos que foram observações sobre os efeitos do tratamento, a validade de construção foi sobre os efeitos, né? Aquela relação entre causa e efeito, que aí a nossa prova foi o cenário de controle, mostramos que no cenário onde as técnicas, né, o tratamento foi ignorado, o resultado foi horrível. Então, aqui a gente conseguiu mostrar que há uma relação de causa e efeito, né? Quando eu aplico um tratamento, gera um efeito lá no nosso objetivo, que foram os indicadores. E a validação externa, aí eu coloquei aqui, ó, a generalização pode ser uma ameaça. Então, a nossa validação externa, eu fui aí bem, como é que eu posso dizer? Eu disse que pode ser uma ameaça, né? Mas, na verdade, é uma ameaça, sim, a validade externa. Precisava de mais experimentos. Aquele que eu falei, viu, Maiara, para vocês, ó, a profundidade do estudo. Então, se eu tivesse ido mais a fundo no estudo, por exemplo, eu só fiz experimentação in vitro, mas se eu tivesse experimentado lá no ambiente real, com vários cenários, vários municípios, aí, de repente, eu resolveria esse problema da validade externa. Eu poderia dizer que a generalização era possível. Mas, mesmo assim, ainda no contexto específico, não dá não. Ó. Tá vendo como é complexo? Porque a generalização propriamente dita seria qualquer problema de planejamento de agenda com meta. Eu posso usar o meu algoritmo? Não, não posso. É só especificamente problemas de atendimento em saúde com esses indicadores especificados. Então, realmente é complicado chegar nessa generalização. Então, as ameaças à validade, nós temos que ter, mesmo eu usando um certo rigor na minha análise estatística, eu ainda posso dizer que não houve teste para falso positivo e falso negativo, não fizemos esse tipo de análise, então é uma ameaça ainda, o próprio, mesmo eu fazendo teste estatístico, análise, distribuição, probabilidade, mesmo eu fazendo tudo isso, ainda faltou algumas coisas, ó. Faltou o teste de acurácia, considerando falso positivo e falso negativo. Tá aqui, a acurácia não foi calculada. Faltou também eu visualizar a variância por meio de um gráfico chamado de box plot. Enfim, tem aí ameaças, né? Não tem, mesmo o estudo sendo premiado e tudo, mas ainda tem algumas ameaças aí à validade do estudo. Beleza, pessoal? Ficou um pouco grande, né? Aí a aula, acho que ficou, parece química, ficou um pouco grande. Era isso, né? O que eu queria falar para vocês era exatamente mostrar a importância dos experimentos, falar do design, dos tipos de ameaça que vocês devem se preocupar. E é importantíssimo que vocês planejem muito bem o experimento de vocês. Podem seguir esses 6 passos aí do, do Olin, esses 6 passos que eu usei, eles já dão uma ajuda bacana. Valeu, pessoal. Boa noite. Vou parar aqui.
Bons sonhos. Tchau.